Vamos definir o que é suplemento. São produtos de ingestão que oral, apresentados aí de diversas formas farmacêuticas, tá? E ele é constituído de quê? De nutrientes, que são vitaminas e minerais, substâncias bioativas, que são os fitonutrientes, enzimas ou probióticos, tá? Isso é uma definição geral. O genoxidil, né, ele é baseado em vitaminas, minerais e substâncias bioativas, que são os fitonutrientes ou fitoquímicos. A finalidade principal do suplemento alimentar é o quê? Complementar aí a sua dieta. Com exceções dos suplementos de enzima e probiótico, não é necessário destacar no produto um benefício específico, tá? Muitas pessoas perguntam, suplemento tem que ter, você precisa colocar lá o benefício para quê? Não, não precisa, tá? Isso eu peguei dados da Anvisa para vocês. Então, aqui, o que precisa conter aí, né, no rótulo segundo a Anvisa, para vocês saberem que nós estamos com o nosso rótulo extremamente de acordo com o que é solicitado pela Anvisa, tá? Então, o que a gente precisa? Precisa do nome do produto, né? As recomendações do produto, quanto à quantidade, a frequência diária, né? Para o grupo aí de faixa etária, tá? Advertências gerais, né? Outras específicas, que variam aí de acordo com a composição ou a forma de administração. Restrição de uso, quando o produto não pode ser consumido aí por um determinado grupo populacional. Então, por exemplo, se você colocar assim, até está lá embaixo, eu vou mencionar depois. A tabela nutricional tem que descrever as quantidades dos nutrientes, as substâncias bioativas, então já está tudo lá relacionado. Então, as pessoas perguntam, o que tem na composição? É aquilo que está exatamente aquilo que contém no nosso rótulo, nem mais, nem menos, tá? Então, assim, as pessoas falam, tem X lá na composição do mesh, que eu sempre falo para vocês, e é que eu gosto de explicar para vocês sobre a tecnologia genoxidil, que é o que que diferencia aí dos outros produtos. Então, vamos ficar muito atentos na quantidade de produtos que nós temos aqui no Brasil, tá? Cada país tem aí suas particularidades, né, em relação à vigilância sanitária, então tem que, às vezes, estar aí alterando uma coisinha ou outra, um fitonutriente ou outro, para poder atender aí a legislação, tá? Ingredientes, a lista de ingredientes constituídos e com todos os constituintes usados na formulação. A declaração de presença de alergênicos, contém glúten, lactose, não contém, isso nós estamos de acordo, tá? Então, assim, novamente, não precisa colocar os benefícios, é opcional, tá? Quando presentes, né, aí tem ali umas regras que você tem que seguir, mas quando presentes, é isso que é importante essa palavra, então não é obrigatório. Aqui é o segundo nível. Qual é o segundo nível? Vocês saberem que nós temos o quê? Uma autorização de importação pela Anvisa. Então, nós estamos ali tudo certinho, regulamentado pela Anvisa, tá? Então, esse é o segundo nível de conhecimento. Então, essa aqui é a nossa autorização de importação. Qual é o nosso terceiro nível? Saber sobre a proteína NRF2, o que ela significa? Ela é um fator de transcrição ou regeneração nuclear. Então, o que ela faz? Ela atua aí em mais de 2.000 gêneses que carregam o quê? Muitas funções. Eu enumerei algumas delas para vocês. Diminuem os radicais livres. Eu coloquei RL, me desculpem, são radicais livres. Inibem a inflamação silenciosa. Diminuem a acidez e a oxidação. Melhora aí o nosso sistema imunológico e a oxigenação celular. E tem aí muitas outras funções, tá? E a proteína F2 estimula o quê? Que é muito importante, a produção de antioxidantes mitocondriais, tá? Que são aqueles antioxidantes que são produzidos naturalmente pelas nossas células, tá? Pelo nosso organismo. Quem são eles? Glutationa, superóxido dismutase e a catalase. Então, isso é de extrema importância vocês saberem. Então, esse é nosso terceiro nível. Tem live sobre isso, tá? Sobre a proteína NF2. Eu vou estar fazendo novamente essa live
para poder falar de uma forma mais simples, mais clara para vocês entenderem sobre ela, porque é uma proteína um pouco mais complexa aí, mas vamos estar tentando abordar de uma forma mais simples possível. E vamos lá para o quarto nível, são quem? Os sistemas de saúde. O que é importante vocês saberem? Quais são os 5 sistemas de saúde que o nosso produto atua? E ele atua em sistemas de saúde que nós já temos, certo? Ele só vai fazer o quê? Movê-los de uma forma melhor, entendeu? Fazer com que eles estimulem de uma forma melhor, mais benéfica para a nossa saúde. E quais são eles? Sistema desintoxicante, eu coloquei como exemplo ali na ilustrativa a clorofila. Imunológico, a curcumina, antioxidante, a astaxantina e espirulina, a nutrição celular, que é o licopeno, e a antidade, que é o resveratrol. Então, são só exemplos, tá? Todos têm aí diversas funções, né? Para o nosso organismo, mas eu coloquei algumas para exemplificar, para ilustrar também. Então, é importante saber os 5 sistemas de saúde que o genoxidil atua. Então, ainda falando do quarto nível, vamos falar de quem? Mais dos ingredientes. E agora vem aqui a tecnologia aprovada genoxidil. O que significa isso, pessoal? Que por mais de 36 horas, nossos cientistas eles aplicam o quê? 5 processos confidenciais a todos os ingredientes. Nós sabemos 2 deles, que são processos o quê? Aprovados, padronizados para todos. E aí está o que é importante, de tal forma que, independente dos fitonutrientes indicados aí pelos Ministérios de Saúde de cada país, os depoimentos e os benefícios serão semelhantes a todo mundo. O que isso quer dizer em resumo? Que independente se lá na original do México tem 50 e aqui mais de 50 e aqui mais de 20, o que importa é essa tecnologia aprovada genoxidil, que o benefício final vai ser o mesmo para todos os produtos, para todos os países, certo, pessoal? Então, isso é muito importante. Então, vamos falar aí de alguns dos processos, tá? Os 2 processos que nós conhecemos, porque nem a fórmula da Coca-Cola a gente conhece, então a fórmula do genoxidil também nós não vamos conhecer ela na íntegra, né? Vamos lá, que é a nanotecnologia, que é uma molécula que se traz... o que significa, né? A molécula ela é trazida aí ao seu mínimo tamanho possível. E o que isso faz? Potencializa os efeitos, né? E dá origem aí a algumas propriedades que antes eram desconhecidas dessa mesma molécula. E isso é um processo que acontece antes da mesclagem, da mistura dos ingredientes. Então, isso é feito, né, em todos os ingredientes separadamente, tá? Através da musicoterapia, um outro processo que muitas pessoas também não conhecem, que é o quê? A terapia quântica, através da música clássica. E o que isso traz para a gente de benefício? A música, ela gera vibrações que fazem com que as moléculas vibrem de maneira o quê? Mais saudável. E aumentam, assim, a qualidade e a potência do produto, tá? Por quê? Porque vai agir no nosso organismo de uma forma harmoniosa, alinhando o nosso corpo, nossa mente, nosso espírito. Então, sendo assim, a musicoterapia trabalha aí com as frequências energéticas, né, do nosso produto. Então, isso é um outro processo que é um diferencial aí do nosso produto. Ainda no quarto nível, outros processos importantes que hoje já são possíveis e que são aplicados ao nosso produto. Você está misturando vitaminas lipossolúveis com hidrossolúveis, né? E também ervas úmidas com ervas secas. Aí vamos lá falar dos ingredientes, né? Para vocês conhecerem os ingredientes. Quem são eles? Fitonutrientes, curcumina, extrato de clorofila, espirulina, licopeno do tomate, astaxantina e o resveratrol. Temos as vitaminas, vitamina A, retinol, vitamina B1, monitrato de tiamina, vitamina B2, riboflavina, B3, niacinamida, B6, piridoxina, B12, cianocobalamina,
B5, ácido pantotênico, ácido fólico, biotina, que é vitamina H ou a coenzima R, vitamina C, que é o ácido ascórbico, e a fitominadiona, que é a vitamina K. Os minerais que contêm nos fitonutrientes. Então, nós temos minerais que são aí fontes dos fitonutrientes. Quem são eles? Magnésio, ferro, zinco, cromo, cobre e selênio. Aminoácidos que contêm na espirulina, triptofano, valina, fenilalanina, treonina, lisina, isoleucina, leucina e a metionina. Então, esses são os aminoácidos que contém ali dentro da espirulina, tá? Então, não vai ter lá nos ingredientes lá do nosso rótulo, certo, pessoal? Vão ter ali, na nossa ficha técnica, você consegue ter acesso a essas informações. Então, aqui são as lives que eu fiz sobre nutrientes. Tem aí a parte 1 e a parte 2. Também quero voltar a abordar sobre eles para vocês. O quinto nível, vamos lá, o quinto nível é a célula. É muito importante você saber que o genoxidil, ele age o quê? A nível celular, tá? Então, quando você, né, ingere ali produtos alimentícios, açúcar refinado, farinha branca, sal, gordura saturada, químicos que são conservantes, espessantes, quando eles se juntam aí ao oxigênio que nós respiramos, as nossas mitocôndrias que são responsáveis pela produção de energia, né, do nosso organismo, o que acontece? Você vai produzir menos energia e mais radicais livres, porque você não está colocando nutrientes de qualidade para dentro de você. E o que é o genoxidil? Genoxidil são nutrientes de qualidade que você coloca, por isso que ele age de uma forma positiva. Então, o que ele vai fazer? Ele vai ajudar aí ao quê? A produção aí, né? O aumento da produção de quê? De glutationa, superóxido desmutase, catalase, para quê? São antioxidantes que servem para quê? Para neutralizar, neutralizar o quê? O excesso de radicais livres do nosso organismo, tá? E quem são os radicais livres? São essas moléculas aqui, tá? Amarelas que ficam ali circulando, rondando as nossas células, querendo tomar o lugar delas, tá? E quando ela toma o lugar delas, as nossas células podem passar por muitas mutações e muitas mutações geram doenças, tá? Então, aqui eu gosto sempre de falar aqui um exemplo da nossa célula aqui, porque ela está ali, né, no seu meio intracelular, extracelular e intravascular. E o intravascular, você pode ver aqui uma artéria, né? E você vê o quê? O radical livre já ali bloqueando, oxidando ali a gordura na artéria. E isso pode ocasionar o quê? Um bloqueio dela. E o bloqueio dela pode vir aí a causar um infarto, tá? Então, isso são coisas de extrema importância. E aí, eu coloquei para vocês aqui explicadinho, tá? Detalhado, o que é cada item que eu mencionei na célula, que vocês precisam saber das células, que é importante para conhecer a ação do nosso produto aí frente à nossa saúde, tá? Então, vamos aí voltar. Mitocôndria, organela intracelular, onde energia e antioxidantes são produzidos, tá? Nossas células contêm aí mais de 2.000 mitocôndrias e são fontes aí de mais de 90% da energia do nosso corpo. A glutationa, superóxido desmutase e a catalase, que são os antioxidantes o quê? Internos, né? Que são produzidos por nossas mitocôndrias, tá? A proteína intracelular chamada proteína NRF2, o que ela faz? Ela regula a produção desses antioxidantes. Então, é importante saber que o quê? Nós temos estimuladores da proteína NRF2 na nossa composição. E um exemplo é a curcumina. Estresse oxidativo está ligado ao dano celular, tá? Que diz respeito aí à alta produção de espécies reatidas de oxigênio no nosso organismo, que vão fazer o quê?
danificar as nossas células se nós não tivermos o quê? Uma produção suficiente, uma proteção suficiente. E qual é essa proteção suficiente? São os antioxidantes, tá? Eles que são responsáveis por proteger, porque eles vão o quê? Vão lá agir no excesso de radicais livres. E os radicais livres? Vamos falar um pouquinho deles, né? Porque aí, ao longo de todos os dias, acontece no nosso organismo diversas reações provenientes das ações que realizamos. Simples ações: respirar, comer, andar, dormir. Nisso, inevitavelmente, nós produzimos os radicais livres. Então, o que eles são? São moléculas muito reativas que pegam elétrons de quem estiver ali ao redor. E isso pode causar danos à nossa célula, tá? Então, é importante estar sempre, né, como eu falo, tentando se alimentar de uma forma mais consciente, né? Praticando atividade física, né? Fazendo aí uma boa ingestão hídrica. Então, tudo isso vai o quê? Favorecer ali, né? Com que o nosso produto tenha uma ação ainda mais benéfica, né? Para o seu organismo. E aí vamos falar sobre a proteína NRF1, que é o fator respiratório nuclear 1, que é o fator de transcrição vital para quê? Para criar novas mitocôndrias, tá? A partir dos 30 anos, né, de idade, a biogênese mitocondrial, o que ela começa a ser? Menos eficiente. E o número e a qualidade de mitocôndrias, elas são afetadas, tá? Então, ali em resumo, quando você tem mais mitocôndrias e menos radicais livres, você vai ter células mais saudáveis, né? Células e órgãos mais saudáveis. Agora, se você tiver menos mitocôndrias, o que você vai ter? Mais radicais livres. E você, né, vai ter, por consequência, mais oxidação, e isso, né, pode ocasionar o quê? Está inteiramente ligado a quê? As doenças crônico-degenerativas e o quê? Menos energia. Então, você vê que a mitocôndria está ligada aí à energia. E a NRF1, ela ativa gêneses mitocondriais que criam proteínas envolvidas nas nossas células respiratórias e na transcrição do DNA mitocondrial. Dessa forma, as proteínas são necessárias para a produção aí, né, como eu mencionei, de novas mitocôndrias, tá?